Bom dia, pessoal. Tudo bem? Dormiram bem? Dormir bem é um aspecto essencial para a saúde mental. Né? Essencial. Quem dorme bem, quem tem uma boa noite de sono, está, assim, agindo para poder ter uma boa qualidade de saúde mental. Então, cuide aí das suas noites de sono. Quando eu comecei no ministério, e lá se vão 36 anos atrás, eu sou do tempo da máquina de datilografia. Quem aqui fez curso de datilografia? Ah, mas tem muita gente aqui. Tem que renovar essa denominação, gente. Então, fazia boletim. Peguei a máquina daquela... sem ser elétrica, depois tinha a Olivetti. Chegou a ter a Olivetti, aquela máquina elétrica? Aí fazia boletim na Olivetti, Heber. Não é? Ó, boletim é um caso sério, serve para quê? Aí, depois, comprei o meu primeiro computador. Aquele computador de tela de fósforo verde. Tinha isso? Quando, não, aqui tem, pelo que eu reparei ontem, nós temos que renovar mesmo, no bom sentido, né? Porque, pelo que eu vi ontem aqui, nós temos poucas pessoas novas e mais pessoas mais experientes. Chegou mais, né? Chegou. Gente, olha só, quando você ficava muito tempo à frente daquele computador, com aquela letrinha verde, como é que você enxergava depois? Enxergava rosa. Eu sei porque eu passei as loucuras. Teve uma vez, o pastor Henrique aqui trouxe umas contribuições boas, ele é muito bom, né? Nós combinamos até em trazer algumas coisas da mitologia, viu como é que ele trouxe também? Bem legal. Eu tive o devaneio de falar assim, vou escrever as lições da escola bíblica dominical. Tanto material bom. Eu cismei que eu tinha que escrever que o meu era melhor. Aí comecei a escrever, aí assomei isso à atividade do ministério. Tinha que entregar. E teve uma ocasião que eu passei a noite escrevendo as lições. Morava na rua César Zama, em frente ao Hospital Naval Marcílio Dias. Tinha um quartinho de empregada, bem apertadinho, quente. Eu fiquei ali, a minha esposa dormindo, e eu lá naquele quarto, escrevendo. Passei a noite toda, 5 horas da manhã que eu fui deitar, eu estava vendo verde não, rosa, que aquela tela, não dava aquela sensibilidade na visão. O que eu quero dizer é o seguinte, quantas vezes nós perdemos noites de sono, e quando uma pessoa perde uma noite de sono, e se ela emenda uma outra noite sem dormir, e se ela emenda uma outra noite, 3 noites, já começa a ficar complicado, já tem que procurar um psiquiatra para tomar uma bolotinha, para poder relaxar e dormir. Entendeu? Tem que dormir, porque se não dormir, quando nós dormimos, Deus, na sabedoria dele, colocou elementos no corpo que são a turma da faxina. Quando nós dormimos, o que entra em ação é a turma da faxina. A turma da faxina é a turma que vai para eliminar os radicais livres. São os radicais livres que, acumulados nas juntas, vão provocar artrites, artroses, acumulado nas artérias, vão provocar as arterioscleroses, vão provocar vão provocar a inflamação do corpo. E a falta de sono, um dos fatores que contribui para a depressão. E vamos hoje, de uma maneira um pouco mais prática, falarmos sobre as dimensões do cuidado. Voltaremos ao cuidado de si.
fazendo uma outra articulação com ele, mas vamos falar de uma maneira mais específica sobre a depressão. A depressão, que ela é sinalizada como sendo o mal do século 21. Há quem diga que o século 20 foi marcado pela ansiedade, muito embora hoje nós tenhamos isso muito também presente, mas o século 21 é marcado pela depressão. São mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrendo de depressão, o índice crescente cada vez mais. Há quem diga que em 2030 a depressão se tornará um grande problema de saúde pública, e nós então precisamos pensar sobre isso, para podermos entender o que é a depressão, para poder saber como podemos prevenir a depressão e como que nós podemos também tratar da depressão quando ela se configura. Uma ocasião procurei um médico, muito tempo atrás, é daqueles médicos que é o médico que eu gosto em geral, que é o cara que examina, que ouve. Ele já falecido, Dr. Maurício. Ele atendia numa antessala, fazia todo o exame, examinava assim, sabe, apalpando, botava aqui para poder saber como é que era, media aqui na perna, no braço, para poder ver se estava a sincronicidade dos batimentos, tudo. Depois passava para a sala do consultório, a consulta dele durava 1 hora mais ou menos. Tinha que ir para lá com paciência, mas aquele médico que procurava escutar, certo? Um dos médicos da Idade Média, que me falha o nome, Maimônides, eu acho, ele falava que 80% dos problemas das enfermidades se resolvem se o médico souber escutar. Se ele souber escutar. Também na nossa vida ministerial, no atendimento pastoral, se nós soubermos escutar, a gente consegue atender muita gente. No gabinete pastoral, você já deve ter tido essa experiência. A pessoa chega ali aflita para falar com a gente. Todo atendimento que eu vou fazer, eu inicio assim, uma conversa como se fosse um quebra-gelo, tá, como é que tá, não sei o quê, babá. Aí daqui a pouco tem um link, eu falo, vamos orar. E é uma oração como se fosse até uma reza, porque eu peço a Deus que dê clareza de fala, que me dê escuta afinada e que sobre nós esteja ali o Espírito Santo para poder nos orientar. E aí eu falo assim, pode falar. E a pessoa fala, algumas né, falam, e a gente sabe que isso também é um fator até de angústia para a gente, né? Porque ouvir é uma coisa pesada. E aí quando, em alguns casos, ela acaba de falar, o que eu faço é o seguinte, vamos orar. E aí depois, terminado o atendimento, passa um tempo, e esse irmão, essa irmã vem e fala assim, pastor, muito obrigado por aquele atendimento, o que o senhor falou me ajudou muito. Mas eu não falei nada, só ouvi, ok? Então isso tem o seu valor importante. Então, o médico, o Dr. Maurício, ele falava o seguinte, primeiro a gente age para poder evitar a enfermidade, a gente age para poder ter a saúde, sabendo que não está no nosso controle, por mais que você se cuide, não está no seu controle poder ter saúde no sentido pleno. Você ter uma enfermidade não necessariamente é culpa sua, certo? Pode ser que sim, mas não necessariamente. Quando eu falo culpa por descuido, aquela coisa ontem dos arrependidos, a população nos hospitais cheia de gente arrependida. Mas uma vez configurada a enfermidade, agora não é hora de poder ficar, porque é tratar. Então, primeiro a gente evita o problema. O que a gente pode fazer para evitar o problema? Uma vez que o problema se configurou, agora é tratar. E não ficar remoendo para poder acrescentar mais sofrimento. Isso é muito significativo nas afecções mentais, nas doenças mentais, nas questões emocionais, porque tudo isso está muito embolado ali na ansiedade, na culpa. A culpa é um sentimento, um sentimento bom. Culpa, ansiedade, angústia, medo,
são sentimentos bons. Não há sentimento negativo. Não tem ninguém que viva sem ansiedade. Se o cara vive sem ansiedade, ele não se prepara para a prova, ele não prepara o sermão. Então a ansiedade dá alguns estímulos para a gente. Se a gente vive sem medo, pula da janela pensando que pode voar, né? Passa no meio do tiroteio. Se a gente pensa que pode viver sem angústia, vive-se uma vida plasmática, né? Onde não fica antenado com a vida. Então esses sentimentos fazem parte da vida, são bússolas para a nossa vida. Sinalizam que você precisa acordar cedo, que você precisa fazer isso, então não são negativos. Porque se pensar que é um sentimento negativo, você tem que pensar que tem que eliminar. E se pensar que tem que eliminar, você vai pensar que vai ser alguma outra coisa fora do que você é, gente, e não é possível. Tornam-se negativos quando nós, por inabilidade, por questões inconscientes, na maioria das vezes, não atentamos e não sabemos lidar, quando nós procrastinamos, quando você sabe que tem que fazer, tem que preparar o sermão, que tem que ter lá na quarta-feira, quinta-feira, mas você deixa para fazer isso no sábado à noite, aí a dose de ansiedade é maior, e mais ansiedade, menos criatividade, ok? Então, quando se tem uma questão de que esta ansiedade ou essa angústia, ela toma esse patamar de imobilização, ela é negativa demais. A culpa é esse sentimento que nós trabalhamos muito bem dentro do cristianismo. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Cristianismo é uma invenção. É um conjunto daquilo que nós assimilamos biblicamente, neotestariamente, e colocamos dentro da cesta do cristianismo. E desse cristianismo, por ser uma construção que nos remete ao catolicismo, certo? Ao catolicismo que teve a sua abrangência de dominação na Idade Média, e que usavam, então, princípios bíblicos de maneira equivocada, assim como os fariseus e escribas no tempo de Jesus também usavam. Vocês sabem disso. Quando lá no sermão profético, lá em Mateus, Jesus fala para os escribas e fariseus: sepulcros caiados, cisternas rotas, vocês falam, mas não fazem, entendeu? Então, toda uma forma de construção de manipulação. Mas é o espaço onde nós estamos. Nós somos cristãos evangélicos. É o espaço onde nós estamos. O desafio é de nós entendermos, pela graça do Senhor, cada vez mais do princípio neotestamentário, para que possamos viver mais do Evangelho, enquanto boas novas, e não enquanto uma construção que vai trabalhar muito, por exemplo, na questão da culpa, onde o cristianismo trabalha muito bem. E aí a gente fica nessa vertente de querer alcançar os resultados, por vezes, pela via da culpa, o que não funciona muito hoje, mas funcionou em tempos atrás muito bem. Se você, por exemplo, a minha mãe, eu vim de uma educação muito rígida por parte da minha mãe. A minha mãe falava assim: se você for para o cinema e Jesus voltar, tu vai para o inferno. E eu me lembro da primeira vez que eu fui ao cinema com a minha irmã, que eu tive que arrombar o portão. A minha irmã pegou dinheiro emprestado com a vizinha, para nós irmos ali, onde é a Barão de Bom Retiro, ali no Engenho Novo, onde hoje é uma igreja da Nova Vida, tinha o cinema Santa Alice, para poder assistir King Kong. Aí depois, eu fui ao Maracanã, Flamengo, melhor time do mundo. O Israel colocou a classificação do Brasileirão no post dele. Eu vejo aqui um botafoguense, Gilson está com a camisa do Botafogo. E aí o Israel colocou assim:
ele colocou lá, né? E o Botafogo está em primeiro lugar na tabela. Aí eu peguei e coloquei assim: Israel, aproveita a glória de alguns minutos. E aí ele devolveu para mim, hoje pela manhã: mas a vida é feita de glória de poucos minutos. O Israel é terrível, é verdade. Parabéns para os botafoguenses. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu era pastor quando fui pela primeira vez ao Maracanã. E num domingo, que eu estava de férias, Flamengo e Vasco, era campeonato carioca, era início, verão, Rio de Janeiro. Eu, meu cunhado e o tio do meu cunhado, pastor Robson Scarabelli, pastor, fomos os três. Aí chegamos lá para poder comprar ingresso, não tinha como comprar. Porque o que acontece? Sabe aquelas filas que o pessoal ia e depois voltava carregado assim? Já viu isso? Não tinha como entrar. E eu fiquei indignado: como é que pode, nas minhas férias eu não vou conseguir? Aí o meu cunhado Mauro: pastor, não tem jeito. Aí eu indignado, não sei o que aconteceu, até tentar pular o muro eu tentei. Aí vinha a PM com aqueles cacetetes enormes, só via a gente caindo do muro. Eu pensei: não vou arriscar não. Aí eu não sei o que aconteceu, eu entrei numa brecha lá, comprei 3 ingressos. Aí falei para o Mauro: consegui 3 ingressos. Aí o Mauro pegou e falou assim: pastor, é da geral. E a geral é todo mundo misturado. Aí eu falei: não tem jeito, vamos para a geral mesmo. Flamengo e Vasco na geral. E o Flamengo perdendo. Um senhor do meu lado, um negro altão, com a esposa e com o filho. Quem já foi na geral aqui do Maracanã, quando tinha geral? Não tinha aquele alambrado? Não tinha aquele alambrado lá? Ele colocou o filho em cima do alambrado e falou para o filho assim: segura na cabeça do moço. E eu fiquei o primeiro tempo todo que nem um poste com um moleque segurando na minha cabeça. O Flamengo perdendo. No intervalo lá da arquibancada vinha pedra, vinha saco de urina, vinha aquela coisa toda. E o indivíduo do meu lado pega o pozinho branco e... Aí eu falei assim, eu lembrei da minha mãe: isso aqui é o inferno, Jesus vai voltar. Eu estou ferrado aqui nesse negócio, né? Então, a culpa. A Bíblia fala em 1 João que se a tua consciência te condena, o que é? Maior é Deus. Maior é Deus. O salmista fala que enquanto ele guardava silêncio, consumiram-se os ossos dele. Então, a culpa como elemento de consumação, elemento que pode ser um dos aspectos da porta de entrada da depressão, e nós trabalhamos muito com isso. Oi? Não, eu acho que perdeu. Perdeu. Porque no segundo tempo, a minha expectativa não era nem do Flamengo ganhar, mas assim: eu termino esse jogo que eu quero ir embora. Eu estava tão enraizado com a minha mãe falando: vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Que eu queria mais que terminasse o jogo. Graças a Deus. E a minha mãe está na glória com o Senhor, foi gente boa demais, né? Mas então, se a tua consciência te acusa, maior é Deus. Tem um livro do Paul Tournier, Culpa e Graça. Conhece esse livro? Quem ainda não leu, compre e leia, que é muito bom. Tem um outro livro do Paul Tournier, Mitos e Neuroses. Muito bom também de poder ler. Então, depressão é esse assunto do momento, do século 21. A pergunta que não quer calar: o crente fica deprimido? Mas depressão não é falta de fé? Como é que pode uma pessoa que confia em Deus ficar triste? Philippe Arrier, falando sobre a história da morte no Ocidente, ele começa a descrever como é que era a elaboração do luto, lá no século XIII, em que quando uma pessoa estava naquele estágio terminal, o moribundo, ele ficava em casa,
abria-se a casa para a visitação. Quando ele morria, a casa era aberta para que as pessoas viessem, e elas vinham, traziam alimentos para a viúva, para a família, e ficava naquele tempo, chorava. E depois ele conta, já quando está no final do século XIX, como que a morte é privatizada. Ou seja, não se morre mais em casa, se morre no hospital. Não tem mais o apego da família, mas tem a frieza do hospital. A minha avó faleceu com 94 anos de idade, e se posso falar que é uma morte bonita, dela foi bonita. Eu cheguei da igreja no domingo, ela estava lá, ela sempre tinha uma preocupação, meu filho, ela já ofegante, tem uma comidinha para você. Estava as minhas duas irmãs, eu ao lado dela, estava cantando. A minha avó olha para a porta, diz que a gente fala dos pentecas, mas não tem como poder ignorar esses fenômenos espirituais. Ela olha para a porta e fala assim, quem é aquele homem de vestes brancas ali? Passado algum momento, ela expirou e foi embora. Né? A visão dela. Então, dentro daquele contexto em que a morte ali estava com a gente, segurando na mão dela. E Philippe Arrier vai colocar o seguinte, que se antes havia a expressão da emoção como algo natural, agora poder chorar já é deselegante e já é uma questão de falta de controle emocional e já é falta de educação. E isso é muito cravado na América do Norte, onde então, frente ao velório, a pessoa se retira para um quarto e lá enxuga a lágrima. Já não se chora mais em público. Pastor Henrique aqui falou que na medida que a gente vai ficando mais experiente, fica mais chorão. Eu já sou chorão há muito tempo, né? E uma ocasião um pastor compartilhou que ele estava no ministério, num lugar muito difícil, pregando, não tinha uma decisão. Compartilhou com um colega dele, todo desanimado, vou deixar, é um povo muito duro. E aí o colega falou o seguinte, qual foi a última vez que você chorou por esse pessoal? Qual foi a última vez que você chorou? Chorar em termos de sentir. Ele se tocou que ele pregava, mas não tinha aquela empatia. Ele se coloca perante Deus, ele tem um quebrantamento e a partir dali as coisas começam a dar resultado. Então, assim, quando a gente pensa que ser pastor é ser distante, então não é nada disso. E aí privatiza, então, o choro, privatiza o sofrimento. A gente vive naquela questão, portanto, na depressão. Não tem coisa pior, em uma ocasião, seja no funeral, poder falar a pessoa chorando, não chora não, confia em Deus. Que idiotice é essa? O que tem uma coisa a ver com a outra? Se o próprio Jesus chorou, né? Ou então falar assim, não sinta isso não, você é crente. O que tem a ver? Dizem aí que Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E se Jó foi o primeiro livro a ser escrito, é meu entendimento. É meu entendimento. É para mostrar que depois da entrada no pecado no mundo, a vida é dureza. A vida é dureza. Não há tapete vermelho. E nós não podemos prometer do púlpito tapete vermelho. Não podemos prometer do púlpito que se a pessoa aceitar Jesus, ela estará livre de todo e qualquer sofrimento, que vai dar tudo certo. Uma irmã, na Filha de Sião, chegou para mim, primeiro ministério, e falou assim, pastor, eu aceitei Jesus e ao invés de melhorar, piorou. Aí eu falei assim, por quê, irmã? Porque meu esposo não é crente. E ele me permitia que eu venha de vez em quando à igreja, mas agora que eu sou crente, ele não quer que eu venha à igreja. Como é que eu faço, pastor? Eu quero vir, assim, irmã, administra isso, vai com sabedoria, se tiver que ficar em casa. Então essa teologia da prosperidade que vem a reboque, porque teologia é uma construção a partir do meio social, né, gente? Não é invenção. Não é invenção. A teologia tem a ver com o ambiente. E aí daquele ambiente se filtra e cria-se uma teologia. Então a teologia da prosperidade é fruto de um ambiente que fala do imperativo da felicidade, é fruto de um ambiente que promete que se você fizer isso, você vai ser feliz.
né? Está cheio de passo a passo no YouTube, como é que você consegue pregar o melhor sermão. Um colega meu falava assim, se você quiser que eu vá pregar na sua igreja, você me diga quantas decisões, brincando, né? Quantas decisões você quer, porque a partir do que você tem de expectativa, eu escolho o sermão. É uma brincadeira, mas isso às vezes é fato. Tem meios de manipulação. Isso não é evangelho. Então a depressão está aí como sendo um problema, e crente pode passar por episódios depressivos. Um outro livro que eu indico para vocês é A Depressão de Spurgeon. Leiam esse livro. Spurgeon sofria de depressão, e Spurgeon, ele abre o coração perante a congregação para poder falar daquilo que ele estava sofrendo. Gente, quando a gente sobe no púlpito, fala sério, a gente respira fundo, né? Porque a gente veio de casa, às vezes brigou com a esposa, ou não. Porque acontece. Aí você está no mês de maio e tem que falar de casamento. E a tua esposa está ali sentada. E a gente não tem coragem de poder falar, me perdoa, meu querido, então não precisa nem falar, vai lá dar um beijo nela no ouvido dela, fala, me perdoa que eu tenho que estar liberado para pregar agora. A gente está falando sobre, aconselhando uma pessoa que está com uma questão de enfermidade, ou a gente está elaborando uma perda. Minha mãe estava mal no hospital, no CT do Hospital Geral de Bom Sucesso, o que a levou a óbito dias depois. Estava muito doído, e a igreja sabia, e tem uma irmã da igreja que eu entendo perfeitamente a questão dela, perfeitamente. Ela chegou e falou assim para mim, pastor, eu sei que o senhor está sofrendo, que a sua mãe está doente, mas eu quero dizer que a minha mãe está doente, está muito mal, eu não sei o que fazer, pastor. E ela começou a chorar. Agora, eu estava com a minha mãe no hospital, e ela estava com a mãe dela doente, eu estava lidando com as minhas emoções, e ela estava colocando perante mim as emoções dela. Isso é ministério pastoral, gente. Então, depressão configura no meio de crente, vocês concordam com isso? Mas pastor não. Pastor não. Pastor não fica deprimido. Fica ou não, gente? Não, pastor, como é que pode? Um servo de Deus, né? Um anjo, uma entidade alada, quase espírita, né? Passando por aí. Como é que pode um negócio desse? O Brasil é o país com o maior número de pessoas da população que sofrem de transtornos mentais. Segundo essa pesquisa, 86%. Nós somos quantos batistas no Brasil? 2 milhões? 2 milhões e meio? 3 milhões? Quem é bom de matemática? 80%, mas não vai dar quanto de 3 milhões? Tem 2 milhões e 400 mil batistas sofrendo de depressão. E alguns estão aqui entre nós. Gente, tranquilo. É só dado da realidade. Durante a pandemia, algumas coisas Deus foi colocando no meu coração, e assim, a capacidade que Deus dá de criar frases. E uma frase que veio ao meu coração, que eu trabalhei durante toda a pandemia, é o seguinte: a gente não nega a realidade, mas nós não nos curvamos perante ela. A gente não nega. Então é um fato. Crentes com depressão, pastores com depressão, ou com sinais de depressão, porque é a representação da população. Precisamos admitir e trabalhar com isso, ao invés de, como uma ocasião eu vi um banner colocado à frente de uma igreja, que eu não vou citar o nome, mas vocês podem imaginar qual seja: cura-se a depressão em 5 minutos. Ministérios onde o pastor prega e fala assim: faz uma fila aí. Isso até no nosso meio batista às vezes acontece. E aí vem um por um, põe a mão, Deus abençoe, como que a mão dele tivesse uma unção que pá, não é? Ao invés de poder parar para escutar, e é claro que ele sozinho não consegue escutar, então ele poder fazer uma
multiplicação de pessoas que possam ajudar. Eu e você não somos as únicas pessoas que podem atender na igreja. Veja algumas pessoas, prepare algumas pessoas, certo? Eu penso até em fazer, Odenil, você trabalha muito tempo com isso, lá na Convenção Carioca fizemos com Israel durante 2 anos, um pouco mais de atendimento com pastores, de compartilhamento, de poder fazer cursos de aconselhamento, que eu acho que nós somos muito fracos nisso, entendeu? Fracos no seminário, é fraco, então poder fazer, para poder, tanto os pastores, mas para poder orientar outros irmãos. E aí faz aquela escala gradativa, o que você puder atender, tudo bem, o que você não puder, passa para mim. Eu tenho na igreja uma equipe bem pequena, mas eu falo para eles o seguinte, olha, eu não quero saber do que o irmão foi falar com você. Se você acha que pode administrar, tranquilo. Agora, se tiver uma situação, eu dou alguns nortes, e você não falar, aí eu vou em cima de você. Compartilha, porque é troca. E se chegar até a mim, e chega por vezes, pastor, porque pastor é psicólogo, eu não vou atender ninguém, eu escuto como pastor, né? No gabinete pastoral eu atendo como psicólogo, mas no gabinete pastoral eu escuto como pastor, e falo, irmão, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, dou o indicativo. Se o número já era alto de depressivos, com a pandemia tem a perspectiva de que esse número aumentou 25%. No primeiro ano da Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em média 25%, de acordo com um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde no boletim da OPAS, Organização Pan-Americana. Então, o que era ruim ficou pior. Tá? A questão e a pergunta é a seguinte, se tem tanta gente deprimida, o que existe no ar que está deprimindo tantas pessoas? Então, se tem um lugar do país que tem uma prevalência de verminose, o que há naquele ambiente que está permitindo isso? Então, tem que ser feita uma higiene do ambiente. Se o século XXI tem como marca a depressão, é porque o que o mundo está propondo, sempre esteve, está fadado ao fracasso. Tu vê o pessoal, olha, sexualidade é a sociedade mais liberal da história, digamos assim. E o índice de depressão e de suicídio em adolescentes de 15 a 29 anos é altíssimo. Estadão de São Paulo, da semana passada, adolescentes que se mutilam. Tem isso na sua igreja? Que se cortam. Sabe por que eles fazem isso? Sabe o quê? A dor emocional é tão grande que eles preferem sentir a dor física como forma de desviar a dor emocional. Olha, nós precisamos dar atenção para as crianças, porque as crianças são a bola da vez. As coisas vêm sendo desconstruídas. Nós precisamos saber trabalhar biblicamente com um assunto muito polêmico, mas que a gente tem que saber trabalhar, que é o homossexualismo. A gente tem que saber trabalhar o desejo homossexual, da prática homossexual, do cara que é homossexual e se converte, mas que tem lá suas quedas. A gente tem que saber trabalhar com essas situações. Porque essas pessoas, a gente sabe muito bem, na falência delas, elas vão recorrer à igreja. E se a igreja for um ambiente muito fechado, elas não vão ter espaço ali. Mas, enfim, isso está sendo espairado, a sociedade desconstruindo essa coisa toda. A bola da vez é as crianças. A pedofilia. Já existe, né? Não sei se é o web aí, que é mais essa área, projeto de lei, ou intenção de lei, para reduzir a idade. Como que criança de 12 anos já sendo liberada para ter relação sexual, se ela desejar. Criança que, se ela decidir pela mudança de sexo, nós precisamos, pastores, estar atentos a isso. Nós temos que trabalhar para frente. E outro segmento são adolescentes e jovens. Já repararam nas igrejas? Não sei como é que é na sua igreja, como é que é o número de jovens e adolescentes? Está diminuindo. No momento em que a sociedade oferece tantas coisas para eles, mas cada vez mais eles estão também se deprimindo.
é uma juventude não suscetível à frustração. O pessoal está muito, muito mimimi, não tem resistência de aguentar o tranco. Muitos de nós aqui crescemos, jogando bola na rua, aquela coisa toda. Hoje, o cara, qualquer frustraçãozinha, ele já está. Já no Japão e aqui também, daqueles que só vivem à frente do computador. Tem lá uma nomenclatura no Japão, que eu não vou me aventurar em falar aqui, que eu posso errar com certeza, mas que dá a nomeação daqueles que vivem no quarto, num cômodo, 24 horas na frente do computador, só dos joguinhos ali. E eu conheço, lá na minha realidade, alguns jovens já com 30 anos, passa a noite no computador. Eu sou desse tempo, né? Mas a primeira televisão na minha casa foi uma Telefunken. Telefunken. Fala sério, você também teve. Telefunken com mudança de seletor de canal. Tac, 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 tac. O sofá tinha aquelas divisórias de madeira que marcava o teu corpo todo, tu deitava, ficava todo doído, né? Para poder pegar o sinal legal, como é que você fazia na antena? Bombril. A televisão ficava onde? A televisão era um móvel, correto? Botava um paninho, botava um vasinho, tudo móvel, era uma mobília. Isso tem poucos anos, mas é antigo mesmo. A primeira televisão colorida na minha casa, a perna era amarela, o peito era verde e a cabeça era vermelha. Aquele plástico que colocava. Mas era uma televisão na sala. Irmãos, coragem. Irmão, é preciso coragem. Saudade não tem idade. Quantas televisões nós temos hoje? Os nossos filhos fizeram do quarto a casa deles. E quem colocou televisão, computador, tudo lá, fomos nós. Fomos nós. Existem estudos que comprovam ou que marcam a relação de tempo de exposição na internet com a depressão. Pelos pixels, pela luminosidade, né? E por outros fatores que existem. Para poder falar de uma depressão, nós precisamos ter um certo pudor. Porque quando uma nomenclatura, ela cai no senso comum, ela tende a ser desvalorizada. Então, depressão, a pessoa fala assim, estou me sentindo triste hoje, isso é depressão, vai ver, isso é depressão. Tristeza não é depressão, ou melhor, nem toda tristeza é depressão. Você tem direito de ficar triste, tem direito de se sentir triste, tem direito de, achar que não está legal, tem direito, é seu direito, Deus te dá esse direito. É só ler o livro de Salmos, é só ler o livro de Jó. Deus não tem problema com pessoas que fazem perguntas para Ele, onde é que o senhor estava? Já fez essa pergunta para Deus? Onde é que o senhor estava? Leia o Salmo 13. Leia o livro de Abacuque. O livro de Abacuque é exemplar nesse sentido. Como que Abacuque começa o livro? São 3 capítulos, e como que ele termina? Ele termina ainda que. Mas teve que passar por um processo onde esse processo o levou a uma torre, um lugar de isolamento, um lugar de meditação, um lugar de reflexão. Então, nem toda tristeza é sinônimo de depressão. Há o imperativo da felicidade. Você tem que ficar feliz o tempo todo, rindo o tempo todo. Para poder ter o diagnóstico de uma depressão, tem que ser elencado alguns sintomas. Dentre esses sintomas, a depressão precisa estar presente em todos estes, ali colocados. Eu não vou citar aqui para você não ficar se autodiagnosticando que está com depressão, não, tá?
Porque lá na faculdade de psicologia, na área de psicopatologia, a professora falava o seguinte: tomem cuidado, porque quando eu apresentar os sintomas aqui, vai ser um tal de vocês poderem ficar falando, eu tenho isso. Então, tem que ter alguns sintomas, 5 a 7 sintomas, por um período de tempo, entendeu? E aí, nesse período de tempo, que não é um tempo muito longo, então, se essa tristeza somada a outros sintomas tem um período de 15 dias, de um mês, então aí tem alguma coisa a ser vista. É permitido chorar, mas se chora o tempo todo, pode não ser espiritualidade, pode ser depressão. Cito mais uma vez o pastor Olavo Feijó, que uma ocasião ele foi pregar na igreja, e ele falou, às vezes os irmãos oram um pastor aqui, pregando, e o pastor está chorando na mensagem, aí você fala, mas o pastor está tomado pelo Espírito. Aí chega no domingo seguinte, o pastor chora, esse pastor é consagrado demais. Aí no outro ele chora, esse pastor está quase nas nuvens, aí ele fala, irmão, o pastor está deprimido, está chorando o tempo todo. Entendeu? Então, há de se ter uma questão para poder ter um pudor do diagnóstico da depressão. Agora, tem um aspecto muito interessante em relação à depressão. No livro, o que aconteceu aqui? Depressão sorridente. Depressão sorridente. É a depressão que diz o Kayam no livro Depressão. Nem todos os que sofrem de depressão se sentem tristes. Algumas pessoas dizem que não se sentem deprimidas, mas procuram o clínico geral com sintomas físicos, como dores no corpo, dor de cabeça, cansaço, que apontam para um diagnóstico de depressão. Dores difusas pelo corpo. Está doendo aqui, daqui a pouco a dor vem para cá, daqui a pouco ela vem para cá, daqui a pouco ela vem para cá. O médico que tem uma cabeça muito formatada, a medicina é muito trabalhada em cima de estatística, certo? Então ele vai, onde é que está doendo? E está certo, porque ali tem que fazer a intervenção para poder aliviar a dor, tirar o sofrimento. E aí quando o paciente começa a falar, é uma dor geral, ele fica sem noção. Daí que para poder diagnosticar, por exemplo, a fibromialgia, é muito difícil. É muito difícil, porque faltam elementos laboratoriais para poder falar. Mas uma das características da fibromialgia, dores espalhadas pelo corpo. Entendeu? Fadiga, cansaço. Então essa depressão sorridente tem a ver com essa depressão em que a pessoa, ela na verdade não quer aceitar que está deprimida. Vamos voltar lá, então vamos trabalhar para prevenir, mas uma vez configurado, vamos tratar. E uma pessoa deprimida, ela tem um agravante a depender do estágio da depressão para poder tratar, porque ao deprimido falta um aspecto importante que é a vontade, porque ele se vê prostrado. Muito embora, por vezes, a agitação também pode ser sintoma da depressão. O cara muito ligado. A depressão, a ansiedade. Eu falava para pastores lá na Carioca sobre depressão, e aí um colega, ele interrompeu e falou assim, pastor, deixa-me falar uma coisa. Eu tive depressão, eu acho interessante isso quando a pessoa chega e fala, né? Eu tive depressão. E quando eu tive depressão, eu sabia que eu precisava orar, mas não tinha vontade de orar. Eu sabia que eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não tinha vontade de ler a Bíblia. Está entendendo? Então, não adianta você falar para um deprimido, lê o Salmo 23. Vai até piorar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o cara já está... Então, sabe, não adianta passar uma receita de alguns versículos para a pessoa ler, se está configurado ali uma depressão. O que vai trabalhar muito é a escuta. Ou seja, não tem essa dimensão. Há de ser uma coisa como falta de fé, e configura então um crente, um pastor, e tem que ser tratado preventivamente, daqui a pouco eu falo sobre isso,
e quando se configura tem que ser tratado. A gente se deparou e tem se deparado há algum tempo, de alguns anos para cá, com suicídio entre pastores. Suicídio é um tema já antigo, não é? Presente nas sociedades. Sempre esteve presente nas sociedades. E ele tem se tornado mais, mais constante, frequente no século XXI. Muito embora estudos apontem que a frequência de suicídio no mundo tem diminuído, mas no Brasil tem aumentado. O Brasil é um país, é difícil, nós somos Brasil, mas é difícil o nosso país, né? Eu cresci falando assim, esse país é um gigante, eu estou até hoje esperando a gente deslanchar, a gente sabe, é uma coisa assim, a gente tem que orar, muito complicado. Mas tem crescido. Mas existem fatores que nós vemos no Brasil. Imagina uma pessoa que, a menina que ajuda lá em casa, ela mora em Nova Iguaçu, eu moro no Meia. Ela saiu de uma vez lá no tempo de estava chovendo, ela saiu 7 horas da noite, chegou 1 hora da manhã em casa. É muita agonia. Pega o trem enguiça no meio do caminho, engarrafamento. Você está na rua, a qualquer momento você está com medo de ser assaltado. Gente com arma na tua cabeça. E isso ainda revolta mais quando você olha os desmandos do país. Quando você olha o desmando. Não é? Eu não vou fazer nenhuma questão política partidária, a gente tem que ser político. Partidário, cada um vai lá no seu viés e analisa lá se tem consistência bíblica ou não. Mas vocês, primeiro-ministro de um país lá da Europa, foi na posse lá no coroamento do rei Charles, ele foi de avião comum, em cadeira, como é que dá o nome mesmo? Econômica. A gente é um Boeing com não sei quantos que leva. Então, não causa um mal-estar. Fala sério, uma pessoa que está trabalhando para banhar, enquanto ela vê que tem outro lá, é uma coisa muito ruim. Mas existem vários fatores que vão levar ao suicídio, não é um fator único, vários fatores. E a depressão é um dos fatores que pode levar ao suicídio. A depressão, ela tem classificações. Eu estou falando aqui da depressão maior, da depressão em neuróticos. Praticamente todos aqui são neuróticos. Eu não vi até agora nenhum psicótico aqui. Né? Não sei. Deixa eu olhar bem. Né? Porque a neurose na psicose, ela está na classificação do transtorno bipolar, de uma esquizofrenia, aí é outra história, entendeu? Outro tipo de intervenção. E, enfim, não tem muita explicação para isso, mas lá ela tem que ser muito acompanhada medicamentosamente. Não necessariamente na depressão maior, muito embora em todas elas não se abre mão da psicoterapia. Em nenhuma depressão se abre mão da psicoterapia. Há muita coisa falando por aí, a depressão associada a níveis de serotonina. Eu não sou médico, mas eu gosto de ler, estudar. Olha, quando eu terminei a graduação, fiz 10 anos de estudo. E ainda hoje eu estudo. Isso aqui é um caderno que eu comprei, eu paguei uma plataforma e tem os cursos, eu tenho o caderno, tiro lá, ouço, anoto, não é? Gosto de estudar. Então, níveis de serotonina, bobagem. Não tem medição de serotonina no cérebro. Não tem como medir serotonina no cérebro. Não tem parâmetro. Eu, quando fiz exame de sangue, fiz o exame, deixei para lá, não levei no médico. Aí depois, passado anos, tinha que mudar, revirando gavetas, encontrei lá o exame e me deparei lá com a questão plaquetopenia. Aí eu falei, estou ferrado. Esse exame dá de 3 anos atrás, plaquetopenia, eu vou morrer. Aí bateu aquele desespero, saí para procurar médico, graças a Deus, fui no hematologista, clínico, todos os 3 falaram,
você tem essa característica, a sua plaqueta é assim, menos de 150, a minha dá 120, 110, dá 90. É você assim mesmo, cada um tem essa medida, não é uma cama de Procusto para todo mundo, não é? Está aí dado para você poder então se cuidar, para você poder tratar. Agora, o que acontece é que quando vai chegar então no aspecto da depressão, tá? Quando é no caso então de uma esquizofrenia, um tratamento, quando é de um outro, junto com a psiquiatria, porque, sabe, muito embora a gente não pode separar o homem, esse é um problema sério, espiritual, emocional e físico. Nós somos esses três entrelaçados. Lembra da psicossomática ontem? 80%, é estudo, 80% das enfermidades possuem prevalência psicossomática. A alma adoece o corpo, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. O titio Freud, quando ele começa a pesquisar para ver algum outro tipo de tratamento, ele era médico neurologista, para poder tratar das histéricas. E ele quer uma coisa não convencional, porque o convencional naquela época, sabe essa história de tomar banho frio? Está nervosinho de tomar banho frio? Porque o tratamento das histéricas era uma banheira com gelo, água gelada, e jogava ela ali dentro, tipo um choque térmico, assim que se tratava. Aí ele fala assim, não, tem que ter outro tipo de tratamento. Aí ele começa a se aventurar. Ele vai à França, tem um médico chamado Charcot, que Charcot trabalha com a hipnose. E aí ele começa a querer remir os sintomas com a hipnose. Eu me deparei com um livro em que o autor fotografou as pessoas com ataques histéricos. O ataque de histeria, assim, iconograficamente, tem uma semelhança muito grande, iconograficamente, com o endemoniamento. A pessoa endemoniada se contorce, fala. O histérico faz semelhante. Não estou dizendo que não tem possessão demoníaca, mas tem uma semelhança. Uma vez na igreja, teve uma senhora que teve um ataque lá. Aí foram os irmãos orar. E nada. Aí vai mais gente orar. E nada. Aí eu começo a observar que vai a irmã para cima, vem a irmã para baixo. Vai a irmã para cima, vem a irmã para baixo. Aí eu peguei, fui, não é? E pedi, irmão, dá licença, dá licença. Aí cheguei no ouvidinho dela, minha filha. O que está acontecendo? Deus abençoe, acalma o teu coração. Ela foi ficando calma. Eu falei depois para os irmãos, irmãos, isso é ataque histérico, não é demônio não. Falta de discernimento para poder tratar. Bom, mas vamos lá, não é isso. Aí Freud avança, depois ele vê que a hipnose não dá certo, porque a hipnose é autossugestão. Aí ele avança e chega com Breuer. E aí Breuer é um outro pesquisador, ele atende uma paciente chamada Ana O. E quando ele atende essa paciente, ele começa a escutar. Fala um pouquinho que você sente, fala um pouquinho que você sente. E ela começa a falar. E teve uma vez, aí Breuer ouviu isso e compartilhou com Freud. E é aí que vem o embrião da psicanálise. Porque Ana O falou o seguinte para ele, no final do atendimento. Seu método é interessante, porque o seu método parece uma limpeza de chaminé. E quando eu falo, melhoro. Breuer compartilha isso com Freud, Freud fala assim, opa, tem alguma coisa aí. É a partir daí que ele começa a mergulhar, que vai entrar nos primeiros trabalhos a interpretação dos sonhos e tudo mais. E a máxima da psicanálise é a cura pela palavra. Fala que melhora. Mas eu falei que tio Freud cunhou isso, na academia ele é muito conhecido. Quero abrir aqui um parênteses para poder falar dos cursos de psicanálise por aí, isso é meio furado, me perdoe. Né? Eu tive na academia e os doutores detestam, porque por vezes é uma inapropriação, é uma formação indevida. Um princípio de um psicanalista, ele tem que passar pelo divã. Se ele não é analisado, ele não pode se considerar um psicanalista. Fecho parênteses. Então, a questão de que ele vai descobrir, então, a cura pela palavra. Aí todo mundo fala, Freud
cura pela palavra. Quem foi que falou isso muito tempo antes de Freud? Na Bíblia, quem foi que falou? Jesus. Não, irmão. Foi Tiago, minha gente. Confessai vossos pecados uns aos outros. Jesus também falou. Não, mas quem é que confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então já tem essa sacada já, ó. Há anos. E se for de outra maneira, até lá no Velho Testamento, enquanto eu guardei silêncio, consumiram os meus ossos, mas quando eu abri... Então, observe então a questão da fala. O suicídio é uma morte que vai sendo silenciosa, a pessoa vai se trancando, e ela pode vir a praticar o suicídio, a vida fica pesada demais. Gente, vamos tomar cuidado com televisão, com internet, porque notícia boa não vende. E já encontraram uma forma de poder atrair a gente, que fala assim, a última notícia, não sei o quê, e a gente fica, aquilo vai criando mecanismos em nós, neuronais, que vai cultivando, e daqui a pouco a gente está ficando deprimido só de notícia ruim. Desliga esse raio da televisão, escolhe o que você vai ver, porque isso vai influenciando. Então o suicídio, aí vem a questão, o crente se suicidou, ele vai para onde? O crente se suicida, ele vai para onde? Quem é que afirma isso? Qual é o embasamento bíblico para isso? Não tem embasamento. Tem interpretação. Tem a questão de Judas. Mas não tem embasamento. O que não significa dizer que a Bíblia ela é um livro essencial de promoção da vida. Estão vendo agora, liberaram a questão do aborto. A Bíblia é pró-vida. Mas há já o entendimento claro que pessoas adoecidas mentalmente, elas podem, por conta do adoecimento mental, na falta de juízo, na falta de no não controle, elas podem praticar o suicídio. Outro aspecto, algumas pessoas que ficam ali, por vezes que vão se suicidar, que elas ficam na sacada, eu vou, não vou. Boa parte dos suicídios são como se fossem, entre aspas, involuntários. Nisso que ela vai, não vai, ela se desequilibra e vai. Ela bateu lá, ela tem 1 segundo. E se em 1 segundo ela falar, Jesus me salva, ela está salva ou não? Quando nós usamos isso muito com chavão, para poder prevenir o suicídio, a gente acaba fazendo ao contrário. Por isso que tem aí já a informação de poder falar mais sobre a questão do suicídio. O que eu quero marcar é que o suicídio, a depressão pode levar ao suicídio, mas não necessariamente. Lembram quando foi vazado, hackearam um site de pornografia nos Estados Unidos? Você não vai lembrar porque você não vê isso, né? Mas eu vou lembrar porque eu li. Madison não sei o que, nome do site. E aí vazou o nome das pessoas que eram associadas. Dentre aqueles que estavam lá associados, muitos crentes. Pensa que aquele irmãozinho seu está lá na igreja, é gente. Dentre muitos crentes, alguns diáconos. Eu já desconfiava desse diácono. Dentre alguns diáconos, alguns pastores. E aí um pastor que teve o nome revelado, ele veio em seguida a praticar o suicídio. E a esposa fala o seguinte, que ele não conseguia trabalhar com a questão frente à congregação do fato de ter o nome dele revelado. Olha a questão impiedosa. O cara estava com a prática errada? Estava com a prática errada. Estava em pecado? Estava em pecado. Mas uma vez tendo tido essa ação, o que poderia ser feito? O que nós podemos fazer com uma pessoa
Na pandemia eu me deparei com um caso na igreja, irmão, mas olha, mas aquilo mexeu tanto comigo, envolvendo líderes da igreja, mas eu fiquei, mas em 36 anos de ministério, pessoas que vêm falar comigo, pastor, eu fiz isso, aconteceu isso, eu vou acolher essa pessoa. Quando não fala, eu vou em cima. Se eu sei, eu vou em cima. Mas quando vem falar, pastor, vamos falar, eu adulterei, eu fiz isso, eu trabalhei esse negócio se envolvendo, cara, mas foi muito difícil. Mas eu fiz ali, pedi a Deus graça das tripas do coração para poder atender aquele cara. Louvado seja a Deus, a família foi restaurada, a despeito do que aconteceu, que não foi fácil. Então a gente sabe, a igreja enquanto um ambiente de promoção de saúde mental, de acolhimento. Alguém te condenou, minha filha? Nem eu. Vai, não peques mais. Acolhimento. Na nossa vivência, isso passa pelo reconhecimento que você é gente, que eu sou gente. Ok? Você é gente. É gente. Outra frase que Jesus me deu, que Deus me deu. Jesus entende a gente, porque Jesus se fez gente como a gente. Jesus entende você. Ah, porque eu estou sozinho, ninguém está me ajudando. Jesus se sentiu sozinho, ninguém cooperava com ele. Pedro, que falava todo o teu lado, fugiu. Jesus está naquele momento tenso. Ele fala, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Você está naquele momento tenso, de eu não quero deparar com essa situação, mas seja a tua vontade. Jesus chorou, você chora. Jesus entende a gente, porque Jesus se fez gente como a gente. Andou entre a gente, ele abraçava as crianças, ele tinha que se abaixar. Quer cumprimentar a criança? Se abaixa, não fica em pé, fica no nível dela. Lá na igreja tem os menininhos, os pequenininhos que ele vem me abraçar, eles vêm me abraçar, eu me ajoelho, eu abraço no nível deles. Acolhe as pessoas, os idosos, não é? Somos nós, né, Heber? Somos nós aí agora. E tomem cuidado com as meninas e com os rapazes, porque nós somos gente, e o desejo está na gente, e o desejo está naquela pessoa que te procura também. A gente sabe disso. Alguns atendimentos são formas de sedução. Tem que tomar cuidado. Quando você se vê no atendimento do sexo oposto, isso é para o psicanalista, para o psicólogo e muito para o pastor. Você está num atendimento com sexo oposto, mexeu com você, interrompe o atendimento. Fala, irmã, se é pastor, irmão, se é pastora, eu gostaria que a irmã procurasse. Não precisa nem você explicar, porque irmã, não posso te atender porque eu senti uma atração pela irmã. Mas você interrompe o atendimento, passa para outro, reconhece que é gente, não brinca com a humanidade. Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Paixão, em algumas traduções, fraquezas. Paixões ou paixão nos remete a emoções. Patos, que vem e remete a patológico. Nós somos seres patológicos. Eu participei de um seminário com Bambambam em psicossomática, e ele descreveu, Denis, a questão da palavra patos. Ele fez lá uma brincadeira de patos com pato. Como é que o pato anda? Ah, vem o pato, né? Assim, ó. Nós somos seres assim, ó. Nós somos curadores feridos, nós somos seres patológicos, né? E às vezes a gente entra de pato no negócio. A gente entra de pato, né? Gaiato. Mas aí então Tiago, que é foi este homem da praticidade. Tiago é o seguinte, é pau, pau, pedra, pedra, colocar e falar, Elias é um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Aí nós vamos para o Velho Testamento ver quem foi Elias. Vamos observar Elias quando ele lá
na vida dele, ele vai se esconder na caverna. Todos nós, por vezes, procuramos uma caverna para nos escondermos. O consultório de um psicanalista é uma caverna. Uma terapia é uma caverna, porque é um lugar que você procura, onde você ali está, que você vomita, que você coloca, ali é você. Nós temos esses espaços, e é interessante que Tiago vai colocar, então, sujeito às mesmas paixões. Nós temos paixões. Meus pais se separaram depois de 25 anos de casados. E foi uma separação traumática, com uma situação que eu não vou desenrolar aqui agora, mas foi bem traumático. Saiu com uma pessoa que estava em casa, tratava ele de pai, minha mãe de mãe e a gente de irmão. Foi muito complicado, né? Muito complicado poder lidar com essa situação. E aí, então, a gente fica mobilizado, né? Para poder, como é que trabalha com isso? E na época tinha 18 anos, presidente de mocidade, naquela época tinha mocidade, mas eu ficava naquela dualidade de como poder lidar com a paixão, do sentimento de ressentimento, de ódio, aquelas coisas todas. Isso levou no seminário, o meu TCC no seminário foi aconselhamento pastoral. E eu montei lá um aconselhamento para casais, então eu ofereci, até hoje eu ofereço quem procura, hoje não muito mais, mas na época eu oferecia. E na construção que eu fiz por questões de contraste. Então eu colocava assim, para os noivos ali, amor ou paixão? Você ama ou você está apaixonado? O que vocês acham? É amor ou paixão? Na relação com a esposa, com o esposo, é amor ou é paixão? Quem acha que é amor? Quem acha que é paixão? Quem acha que é os dois? Quem não acha nada? Os dois, A paixão é o que empurra o amor. Eu e a minha esposa estamos casados há 36 anos, mas em 36 anos eu me casei com ela várias vezes. Pela paixão, de olhar e falar, que mulher bonita, que paixão. Em alguns momentos é o amor que sustenta. Quando eu fui levar o convite de casamento para a saudosa irmã Tabita, não sei quantos conheceram a irmã Tabita, uma mulher de fé, aquela voz mansa, irmã Tabita, o convite, a irmã Tabita recebeu. Então tá bom, irmã Tabita, nós vamos embora. Não, meus filhos, vocês não vão embora antes de eu ler a Bíblia e orar com vocês. Quem conhece sabe que ela falava assim. Ela pega o texto bíblico e fala assim, eu quero ler um texto da Bíblia. Aí eu estou pensando que ela vai ler Cântares de Salomão, que ela vai ler 1 Coríntios 13, que ela fala assim, amando-vos e suportando-vos uns aos outros. Aquilo não caiu bem. Eu e a Simone ali, naquela paixão, suportar. Eu saí de lá para Simone. Não demorou muito para poder ver. Mas, sabe, a minha esposa é uma figura. Gente boa demais, figura. Se ela tivesse aqui, ela já estaria se manifestando. Mais do lado dela, de me suportar, do que eu a ela. No casamento é assim. Quando nós vamos para 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta. Domingo passado eu preguei, o amor é lindo, mas amar é difícil. O amor é lindo, mas amar é um exercício. O amor é lindo, mas amar é um ato de humildade. Porque você tem que reconhecer que erra e pedir perdão. Bom, gente, então Elias, um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Depressão tem tratamento? Tem tratamento. Depressão tem tratamento. As pessoas podem superar a depressão, tirando aqueles casos que são casos mais da psicose, onde ali é um tratamento mais continuado, na bipolaridade. Tinha na igreja do Lins, uma irmã chamada Creuza. Ela era uma negra alta, e ela era bipolar. Ela tinha uma questão meio catatônica. Pastor,
A Creuza, ela foi a nossa líder do ministério de portas abertas. Ela chegava para a igreja e falava assim, porque, irmãos, atendemos tantas pessoas. Mas teve uma vez que a Neuza entrou no surto, que ela cismou que o irmão que era baixinho, que tinha pego a Bíblia dela. E ela começou a espalhar, eu vou arrebentar ele. Eu vou pegar ele. E eu estava no gabinete, e o irmão, que era baixinho, foi falar comigo, pastor, a Creuza falou que eu peguei a Bíblia dela, mas eu não peguei. E ela quer me bater, pastor. E quando ele estava falando, quem é que entrou? A Creuza. Imagina a cena. Ela entrou, o irmão veio para trás de mim. Eu na frente, a irmã Creuza no surto. Eu vou pegar. Eu só falava assim para ela, Creuza, calma. Calma, Creuza, calma, calma. Os vizinhos vieram falar comigo que ela estava fazendo muita arruaça no prédio para eu poder engambelar, para poder o SAMU ir lá e levar na força. Eu falei, não vou fazer isso não, porque eu sou pastor dela e a minha imagem nunca vai ficar associada na mente dela a isso, não vou fazer isso. Eu fui conversar com ela. Creuza, minha filha, ela está em surto, hein? Você não está bem. Você reconhece? Conversa, conversa. Ela aceitou ir, naturalmente internou, tratou, melhorou. A maneira de poder lidar, né? Então, mas esse é um caso que tem um acompanhamento bem frequente e medicamentoso. Mas, mesmo assim, a terapia. Eu trabalhei em um hospital psiquiátrico, então tem a questão da... Como é que é, Denis? Os grupos terapêuticos que trabalham com negócios manuais, e tem um nome. E terapia ocupacional surte muito valor nesses casos, né, das esquizofrenias. O Hospital Nice da Silveira, que foi a diretora Nice da Silveira, a Nice foi uma discípula de Jung, que foi uma discípula de Freud, e Jung ele vai revolucionar o tratamento a partir do que? Da pintura, das artes. Tem um museu do inconsciente lá, que vocês podem ir aberto. Tem o Profeta Gentileza, que tem as inscrições lá nas pilastras ali, perto da rodoviária, tudo. Não é? Tem tratamento. Na terapia, na depressão, no aspecto que eu estou aqui colocando, neuroticamente falando, passa por uma terapia. Ah, mas pastor, tomar remédio. Você... Está acabando. Eu combinei para poder acordar, está acabando. Passa pela terapia. Ambulância, né? É a cura pela palavra. A pessoa fala. Eu atendi uma pessoa que ela foi encaminhada a mim de uma das nossas entidades religiosas, que ela causava problemas lá e era muito não tratável. Eu atendi essa pessoa e ela não chegava ao núcleo, porque terapia é o seguinte: terapia não é um remédio que você toma e passa. Terapia é alguma coisa que demora. Terapia é uma coisa que você tem que pagar. Ah, mas é muito caro. Ou você então paga pela terapia, ou você paga pelo sintoma. E aí essa pessoa foi, e ela ficou lá, e teve um atendimento, que ela chegou, e ela não falou nada, Zé Maria. Ela não falou nada, Odenir, eu fiquei quieto. Passou 5 minutos, passaram-se 10 minutos em silêncio, eu em silêncio. Não falei nada. Daqui a pouco, ela solta um grito, mas ela solta um grito. Essa mulher, ela tinha sido abusada num casarão, de ambiente familiar, e ela trazia aquilo dentro dela, ela funcionava, né, de maneira não relacionável, por conta dessas situações. Tem tratamento, então você não deve pensar que é o fim, tá? E o tratamento, ele é a cura pela palavra, e é um tratamento multidisciplinar. É a terapia, é o ministério pastoral, é o psiquiatra. Aí eu quero concluir, gente, né? Tocou aí a sirene. Conhece essa expressão, né? Conheça-te a ti mesmo. Ontem nós falamos do cuidado do rebanho e do cuidado de si. Conhece essa expressão socrática? Essa expressão colocada
não é? No templo de Delfos, no templo de Apolo, na cidade de Delfos. Ela não está isolada. O conhecimento de si, na filosofia, é verso e reverso do cuidado de si. Não tem conhecimento de si fora de cuidado de si. Quem se conhece se cuida. Se cuida porque se conhece. Não confundam o conhecimento de si com autoconhecimento. Você não se conhece. Nós não nos conhecemos. Passo essa ideia de conhecer, você não se conhece. Você se pega tantas vezes fazendo coisas que você não imaginava que iria fazer. Essa não é a única inscrição que está lá. 3 inscrições no templo de Delfos, no templo de Apolo. De nada adianta dominarmos o... Não, a máxima dela é a seguinte: de nada adianta dominarmos o mundo se não dominarmos a nós mesmos. O conhecimento de si está atrelado ao cuidado de si. Quem não se cuida também não conseguirá cuidar de outras pessoas. Está atrelado a 3. Essa é uma frase que se pegou: conhecimento, conheça-te a ti mesmo, que tornou popular. Mas são 3 citações. Primeira, nada em excesso. Nada em excesso. Ou seja, busca o equilíbrio. Segundo, comprometer-se traz preocupação. Ou seja, compromissos em excesso afetam a nossa saúde. Terceiro, conheça-te a ti mesmo. Conheça seus limites, as suas paixões, as suas fragilidades. Por que não dizer conhecer as suas potencialidades? Conhecer a si mesmo é lembrar o tempo todo que somos mortais e que não somos deuses. Conhecer a si mesmo é entender, 2 Coríntios 12, quando Paulo pede para tirar o espinho na carne, e que oração que não é atendida, e que ele diz o seguinte: de agora em diante me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco então é que sou forte. É conviver. Conhecer é você ir convivendo, se reconhecendo. Conhecer a si mesmo não é ser o máximo, não é ser o concurso, não é ser, ninguém é formado na vida. Pastor Henrique aqui falava e falou muito bem da questão, pastor, para frente, né, do aspecto da aposentadoria. O GRQ falava no seminário, Falcão Sobrinho, paga o INSS. Eu bobeei, não paguei. Aí, há tempos atrás, fui para me aposentar, faltavam 4 anos de seminário, se eu tivesse pago. Né? Não aprendi. Reserva. Ninguém ganha tão pouco que não possa fazer uma reserva. Ninguém ganha tão pouco que não possa fazer uma reserva. E uma reserva feita num período longo, ela vai te dar um resultado. Previna-se cuidando da saúde, porque artrite, artrose, tudo isso te espera, meu filho. Espera na minha idade, na idade do Weber, José Maria. Vou parar. É da vida, gente. Então o que acontece? Pratique exercícios. Joga um futebol, mas o futebol é bom se você jogar uma vez para te dar uma despairada, mas para exercício pode até te infartar. Porque tem que ter prática pelo menos 3, 4 vezes por semana. Vai ao Maracanã. Não tem mais geral. Tem tempo que eu não vou. Não, vai ao cinema, vai ao teatro. Gente, o que eu quero dizer na questão do pastor Henrique, quando ele cita de preparar, e ele citou muito bem da vida, das emoções, ele se prepara para o envelhecimento. Envelhecimento não é castigo. Não é castigo. Estou acabando, gente, só um pouquinho de mais de paciência. E aí, então, mas aí, pastor Henrique, tem uma questão, que é uma equação que não fecha. Presta atenção aqui, só um instantinho. Porque prepara para o amanhã, mas não esquece de hoje. Porque às vezes se prepara tanto para amanhã e esquece de hoje. A ansiedade é um sentimento totalmente fútil de tentar controlar
o que não é controlado. E foi o que ele falou mesmo. 90 e tantos % das nossas previsões pessimistas, louvado seja Deus, não se cumprem. Porque se cumprisse, nós estávamos fritos. Irmãos, caminhando literalmente para terminarmos, cuide muito bem do rebanho que Deus te confiou, dessas pessoas, desses irmãos. Eles são chatos às vezes, mas precisam de cuidado. Teve um que chegou, quando eu comecei no ministério, chegou na igreja, no gabinete e falou assim: eu venho aqui falar com o senhor, mas eu não tenho tempo de ficar sentado à toa aí não. Aí eu falei para ele: entra, fecha a porta e senta e depois vai embora. Aí ele pegou, levantou, falou mais alto. Eu peguei, aumentei a voz: entra, fecha a porta e senta e fora. Aí ele pegou, entrou e bateu a porta, pá! Eu tenho esse mãozão, eu bati na mesa, pá! Não estou falando para você fazer isso não, porque isso não foi ensinado, isso foi instinto, sei lá. Eu bati na mesa, pá! E falei: senta, fala e fora. Tem gente que é assim, cabeça de bagre, sabe, com a gente. Não estou falando que você vai fazer isso, mas a gente tem que saber tolerar essas pessoas. Até porque, sejamos sinceros, eu e você também somos chatos. Tem muitas ocasiões, o pastor Henrique falou da visão, tem muitas ocasiões que a minha visão está errada, eu estou querendo descer goela abaixo. Esse negócio de visão, Deus me deu uma visão, presta atenção. Entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. Por fim, cuida do rebanho, cuida de ti mesmo. Amém, irmãos? Amém. Feche seus olhos. Vamos ter um momento gostoso aqui de oração, pouco tempo. Pastor Hebe, vem cá, por favor, querido, orar para a gente. Peça a Deus graça na sua vida. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça por este corpo que te possibilita andar. Cuida dele. É o templo do Espírito Santo. A capacidade de poder elaborar quantas coisas boas o irmão tem feito, quantas ideias boas. E vou dizer uma coisa para você: se você se cuidar, vai borbulhar ideias boas na tua cabeça. Porque se continuar ansioso, vai fechar, mas se você se soltar perante Deus, vai borbulhar. E eu tenho certeza que tudo que você quer, que eu quero, que nós queremos, é de podermos viver uma vida que possa glorificar o nome de Deus, ter a alegria de ver vidas sendo abençoadas. E você, irmão, eu falo de coração e vim aqui para poder falar para vocês de coração. Não vim para poder ensinar nada, mas para poder falar de coração para coração. O irmão é bênção do Senhor. Deus tem usado a sua vida. E Deus quer usar mais, com clareza. E que Ele possa fazer isso, que você esteja aberto. Vamos orar. Pai Santo, louvado e exaltado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por toda esta manhã aqui. Obrigado, porque pela história do Teu povo no passado aprendemos. Obrigado, porque pelos desafios contemporâneos aprendemos. Obrigado porque aprendemos, Senhor, porque Tu és Deus da história e Deus dos desafios, nos desafios. Louvamos-Te, porque o discernimento do Espírito Santo é dom do Senhor para cada pastor que o Senhor chamou, para cada um de nós. Louvamos-Te, ó Deus, porque sentimos que os desafios nos impuseram equipagem. E eu quero Te pedir, em nome de Jesus, que Tu abençoes muito, Senhor, os Teus filhos que estão no pastoreio do Teu rebanho neste tempo de extremo desafio. Capacita-os mais, ó Deus, cuida deles, meus colegas, ó Deus, como quando a ovelha chega
precisando só falar, às vezes chega também precisando ouvir. E o teu servo está ali para ser representante do Senhor naquela vida. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque tu és socorro bem presente, Senhor, a todo instante. Obrigado pelo chamado, porque faz diferença, não é técnica. E os teus servos fomos chamados. Obrigado por aqueles que o Senhor tem equipado para nos falar neste tempo. E eu quero te louvar pela vida do pastor Henrique e pela vida do pastor Desidério, meu colega de turma. Mas, ó Deus, tratando de desafios tão urgentes, tão presentes, e que precisam tanto do profissional e do pastor. Obrigado pela nossa liderança, que nos propõe ouvirmos tais questões. Obrigado, Senhor, pela igreja. Tudo é por causa da igreja, Senhor. O Senhor vai voltar por ela. Então ensina-nos a cada dia, Senhor, a entendermos que a igreja, com todas as suas questões e circunstâncias, é a tua noiva. Receba a nossa gratidão por mais um encontro, por mais um retiro. E dá-nos a tua bênção para a continuação deste dia e a continuação do retiro. Recebendo a nossa gratidão por aqueles que o Senhor está usando para nos abençoar, inclusive a nossa diretoria e o nosso executivo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.